Vamos falar sobre tatuagem? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para esse assunto se você quer ter uma tatuagem ou se você já tem uma tatuagem. A tatuagem acompanha o ser humano desde os primórdios da humanidade. As tatuagens elas sempre foram utilizadas por nós para definição de alguns grupos sociais. Em civilizações mais antigas, em tempos mais antigos, elas serviam para identificar um guerreiro ou um sacerdote religioso ou um escravo, enfim. Hoje, obviamente, isso não é mais feito e as pessoas se tatuam por uma finalidade meramente estética. Ninguém mais se tatua para a definição de determinado grupo social aqui e ali ou para a identificação do próprio corpo. Uma coisa importante quando a gente vai se tatuar é saber alguns critérios clínicos para garantir que esse procedimento seja seguro. Então, o que é importante você saber quando vai fazer uma tatuagem? Em primeiro lugar, o local do corpo onde você vai tatuar. A tatuagem é um pigmento que ela tem uma tendência de ficar muito tempo na pele. Ela impregna na pele, dependendo da profundidade, do tipo de pigmento, vai ser englobado por algumas células específicas da pele e ali vai ficar. Então, se você se arrepender, existe uma probabilidade alta daquele pigmento não sair. Obviamente, hoje em dia existem procedimentos que a gente já vai comentar para retirada de tatuagens, mas é importante você prevenir. Então, realizar uma tatuagem, começar com uma tatuagem pequena em locais mais escondidos do corpo, caso você se arrependa. É muito comum que algumas pessoas comecem já tatuando a face, comecem tatuando grandes extensões corporais, e quando gera o arrependimento, isso é mais difícil de ser retirado. Em segundo lugar, é importante a gente definir a probabilidade do indivíduo desenvolver alguma cicatriz na área de tatuagem. Como que a gente define isso? Se o indivíduo já tem uma predisposição ao desenvolvimento de algumas cicatrizes, se teve alguma cirurgia prévia, se teve algum trauma, algum ralado, algum corte que fez uma cicatriz hipertrófica ou um queloide, existe uma probabilidade maior dessa pessoa desenvolver também um queloide ou uma cicatriz hipertrófica na área de tatuagem, porque afinal de contas, a tatuagem também é um trauma. O indivíduo com um fototipo mais alto, com maior quantidade de melanina na pele, possui uma probabilidade maior de desenvolvimento de cicatrizes hipertróficas e de queloides. Algumas áreas do corpo, por exemplo, como orelha, como lóbulo da orelha, pavilhão auricular, nariz, sobrancelha, possuem uma probabilidade maior de desenvolvimento de queloides. Então, muito cuidado se você quiser tatuar uma área dessas. Outra coisa, questão do pigmento. Alguns pigmentos, como o pigmento vermelho e o pigmento verde, possuem metais pesados, como mercúrio e chumbo. Indivíduos que fazem tatuagens de grandes extensões corporais com pigmentos, com tatuagens coloridas, podem desenvolver, se a tinta for de uma qualidade pior, algum tipo de intoxicação. E isso é muito grave porque só vai se desenvolver lá na frente com o passar do tempo. Um outro critério importante, pintas. Algumas pessoas querem tatuar em cima de pintas para esconder uma pintinha que nasceu ou uma pintinha que se desenvolveu. Se você tatua uma pinta, fica muito difícil do médico dermatologista definir isso depois. Pode desenvolver um câncer de pele ou se aquela lesão ela pode ser uma lesão que a gente chama de pré-neoplásica, que é uma lesão com potencial de evoluir para um câncer. Então nunca tatue uma pinta. Peça para o seu tatuador sempre não contemplar a pinta ou de repente fugir dessa pintinha para você não ter um problema futuro. Algumas doenças podem piorar na presença da tatuagem, como por exemplo, um clássico é o vitiligo, aquela doença autoimune, a gente já conversou aqui no canal, que provoca um processo de despigmentação, em que o organismo do indivíduo ataca a melanina. Então, quando você faz um trauma na pele, normalmente a doença ela ressurge ou ela se intensifica naquele local. Então, veja que existem vários critérios para você tomar cuidado. E, obviamente, por último, mas não menos importante, você escolher um profissional adequado e um local adequado, limpo e com qualidade. Porque existem locais com resquícios de sujidade ou indivíduos que não fazem a higiene ali do material adequado, isso pode provocar uma contaminação no seu corpo. Então, se você tem alguma dúvida, não deixe de me procurar e procure um profissional adequado para a realização da sua tatuagem.
Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima.